Fala galera, como vocês estão? Espero que todos muito bem. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 ativos bem interessantes que te permitem investir em tecnologia estrangeira, nas melhores empresas de tecnologias do mundo e te proporcionam, né, uma forma de crescimento de carteira mais acelerado. Mas lembre-se, todo o crescimento de carteira acelerado traz junto com ele um risco superior. Mais risco, mais retorno. É assim que os investimentos funcionam. Então, cuidado. São ótimos ativos que têm um bom resultado histórico baseado desde que foram criados, mas empresas de tecnologia. São investimentos puramente em negócios de tecnologia. Então, obviamente, junto com isso vem todo o risco que o setor de tecnologia da Bolsa Americana traz para você. Então, aqui nós vamos falar sobre 3 ETFs focados em tecnologia que você pode investir aqui da B3 e estar exposto às melhores empresas de tecnologia do mundo, que estão todas praticamente listadas na Bolsa Americana. Vamos para o vídeo. Vamos começar falando do ETF USTK11. Esse ETF é um ETF focado no setor de tecnologia. Ele não é um ETF com um tema específico. Ele não é um ETF que vai focar, como nós vamos falar daqui a pouco de uma outra opção, em algumas empresas específicas. Não, aqui ele é um ETF focado em toda a parte de tecnologia da Bolsa Americana. Esse é o USTK11. Ele é um ETF da gestora, da maior gestora independente de ETFs do Brasil, que é a Investo, uma gestora gigante, muito consagrada aqui no nosso país, que traz diversas replicações de ETFs famosíssimos lá de fora. E no caso deste ETF, o STK11, ele investe no ETF, ele replica, para você o resultado do ETF VGT lá fora, que é um dos ETFs mais famosos lá dos Estados Unidos. Certo? Esse ETF ele simplesmente replica o setor de tecnologia americano e traz para você esse resultado aqui no ETF USTK11. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ele agora para você conhecer um pouco mais desse ativo que muita gente não conhece e estão perdendo a oportunidade de investir no melhor setor, da Bolsa Americana, que é um setor que mais cresce. E na verdade é o responsável pelo crescimento de todo o S&P 500. Sem esse setor não seria o que ele é hoje, com certeza. Posso te garantir isso, tá bom? Vamos falar sobre isso então. O ETF VGT, que está listado lá fora, e é o ETF no qual é replicado pelo STK11, é um ETF de 117 bilhões sob gestão. Gente, e esse ETF, ele investe em mais de 315, se eu não me engano são 316 empresas de tecnologia. Certo? Ele é simplesmente uma super diversificação tecnológica, com algumas características específicas que nós vamos falar daqui a pouco, mas sim, muito diversificado, com mais de 315 ativos. Alguns destaques desse ETF, como segue no próprio site da Investo: foco em crescimento. Então ele é um ETF totalmente de growth, tá? Esse ETF é para aquela parte da sua carteira que você quer que cresça bastante. Principalmente para os iniciantes que estão precisando fazer um aumento patrimonial, de início de carreira de investimentos. Esse tipo de ativo é um ativo que se enquadra muito bem, certo? Porque além de ele ser uma cesta com mais de 300 empresas dentro, ele te proporciona essa assimetria que a tecnologia americana proporciona para a bolsa deles, que faz a bolsa disparar muitas vezes por conta dos ativos que constam dentro deste fundo. Lembrando a todos, que podem ter pessoas novatas aqui, que estão começando há pouco tempo a investir, ou estão conhecendo agora o mercado. ETF é um fundo de investimento passivo, certo? Que geralmente replica um índice. E um índice é uma métrica criada para ser utilizada como benchmark para outros ativos. Ou seja, o índice IBOV é um índice das empresas mais líquidas e mais negociadas da B3. E dentro dela, cada uma tem um peso diferente, sendo Petrobras e Vale as que têm maior
percentual dentro do índice, então maior peso dentro do índice. E isso, todos os índices, cada um tem a sua regra, né? E o VGT segue o índice que eu vou colocar na tela para você aí, porque é um nome gigantesco, MSCI, certo? US Investable Market Information Technology. E aí vem ali 2550 NetR USD Index, né? É um nome gigantesco, que é o índice que foi criado, né, para fazer a métrica da média dessa galera toda, baseada na proporção de cada ativo na carteira, para te entregar esse resultado. É um fundo com praticamente aí 72 milhões de patrimônio líquido, certo? No Brasil, eu estou falando agora aqui do USTK11, né? Porque a gente viu já que são 117 bilhões em relação ao VGT, né? Que é o índice replicado por esse ETF aqui no Brasil. Então, a gente sabe que tem aí um fundamento muito forte por trás desse ETF brasileiro. Ele tem uma exposição inteligente, tá? Porque ele inclui, eu vou ler para você, inclui ações de grande, médio e pequeno porte, garantindo exposição diversificada ao segmento. Ou seja, ele pega empresas de tecnologia de todos os tamanhos lá nos Estados Unidos. Ele não é focado só nas Big Techs, por exemplo. Esse é um ETF bem diversificado. Outro destaque desse fundo é a rentabilidade, né? O potencial de crescimento que eles têm. Porque todas as ações de tecnologia, elas têm uma margem atrativa, né? Eles têm um crescimento e um investimento, um reinvestimento no próprio negócio muito forte, certo? São empresas que não costumam trazer um dividendo legal, mas eles te trazem um crescimento e uma valorização dos seus ativos muito grande. Isto é a maior vantagem do setor de tecnologia na Bolsa Americana. É um crescimento exponencial, mas também são ativos que são muito sensíveis à macroeconomia e ao que está acontecendo no mundo e na economia americana, tá bom? Então, sempre ter os pés no chão e não querer colocar todos os ovos numa mesma cesta. Embora todos os ETFs já sejam, né, uma cesta de ovos diversificada, a gente ainda assim deve dividir em classes de ativos da nossa carteira para diversificar o nosso risco o máximo possível, tá bom? Então vamos seguir falando aqui desse cara. Quando você investe num ativo como esse, que é um ativo que investe, é um ETF brasileiro que investe em ativos do exterior, você ganha com a valorização do dólar e você ganha com a valorização do índice lá fora, certo? Do VGT, no caso do ETF do VGT lá, você vai ganhar a rentabilidade dele, mais a valorização do câmbio aqui entre real e dólar. Se o dólar subir, se valorizar perante o real, nós ganhamos essa valorização também aqui nesse ETF. Então a gente ganha a valorização do dólar e também, né, dos ativos que compõem a carteira do VGT, que é o ETF lá fora. A tributação neste ETF, como quase todos os ETFs, é de 15% sobre o ganho de capital. Então se você compra, vende com lucro, você pega esse lucro, 15% disso você vai ter que pagar de imposto, né, via DARF, tá bom? Então, normal, para praticamente quase todos os ETFs são 15% de tributação. Esse fundo iniciou em 27 de julho de 2021, então ele é um fundo com histórico ainda pequeno, mas já praticamente já entregou somente de lucro para os seus investidores praticamente todo o investimento. Esse fundo, desde o IPO, já se valorizou 94%, gente. De julho de 21 até agora, menos de 5 anos, certo? Ele já se valorizou 94%. É como se você tivesse colocado lá 50 mil reais e não tivesse feito mais nada. Você teria hoje 96 reais, mais ou menos. 96 mil reais. Então, assim, praticamente dobrou o capital em menos de 5 anos. Sabe, se você que está investindo aí sabe que dobrar o capital sem aporte, sem dividendo, o negócio tem que crescer muito para dobrar nesse tempo, né? Então, 94% de rentabilidade nesse período é sinistro, gente, é muito bom. Vamos dar uma olhadinha agora o que está dentro do fundo, né? Para a gente não perder muito tempo aqui, eu quero apresentar os fundos para vocês como opções, né? Em tecnologia, não sabe no que investir, nada melhor do que um ETF do que você ficar escolhendo ações separadamente e arriscar errar a mão, tá bom? Então vamos dar uma olhada agora no portfólio desse fundo, vou botar na tela para vocês. Ele é um fundo que tem 31% em semicondutores, 20% em sistemas e softwares, 15% em aplicativos, acredito que sejam aplicativos para celular,
15% de tecnologia de hardware, armazenamento e periféricos. Aí consta tudo, né, gente? HD, SSD, chips de periféricos e mouse, teclado, né? Microfones, coisas desse nível. Equipamentos de comunicação 3%, materiais, equipamentos semicondutores, consultoria de TI, serviço de internet, equipamentos eletrônicos e instrumentos e outros. Veja aqui o percentual lá dos 3 primeiros, né? Os 4 primeiros é praticamente 60, 80, é praticamente 90% é semicondutores, software, aplicativos e hardware. Mas atenção, assim como eu falei para você que os índices possuem ativos dentro, 316 empresas dentro, mas existem pesos para cada empresa, você tem que ter atenção e verificar sempre no portfólio os principais empresas no qual o ETF foca. E no caso desse USTK11, ele foca em NVIDIA, Microsoft e Apple. Cerca de 35% está de peso, né, deste ETF em Apple, NVIDIA e Microsoft. Você deve estar se perguntando, né? Por que Meta e a Google, que é a Alphabet, né, não estão aqui? Você vê Cisco, você vê Salesforce, Oracle, Broadcom. Onde é que está a Google? É maior que esses caras, não é? A Google e a Meta, de acordo com esse ETF, são consideradas ações de comunicação e não ações de tecnologia. Sendo assim, elas não estão no índice do VGT. E para mim, ela é muito mais tecnologia do que outras que estão aqui. Mas eles consideram assim, então essas duas estão de fora. Então, você que vai investir no STK11 tem que saber que Google, Alphabet, né, e a Meta não estão dentro desse cara aqui, porque não são consideradas de tecnologia, e sim de comunicação, tá bom? Então, atenção a esse ponto importante, gente. E é um ativo que pode te trazer em pouco tempo uma grande rentabilidade, mas lembre-se sempre que você deve estudar o ativo, como eu te mostrei ali, veja o portfólio, o que compõe esse ativo, e aí sim você toma a sua decisão. Este é o primeiro ETF, e se você quiser um ETF ainda mais conhecido, porém que não seja da Investo, né, que tem uma liquidez até um pouco maior, tem o UTEC11, que é o da XP, que simplesmente replica o mesmo índice e tem praticamente o mesmo retorno que esse aqui. Só que esse aqui é um ETF da Investo, e o outro, o TEC11, é um ETF da XP. Lembrando também que esse é um ativo que ele tem um preço de mercado bem acessível para quem investe com aportes menores. Atualmente estando aí o USTK11 a acho que R$18 e pouco, certo? Então ele é um fundo bem acessível para quem quer aí fazer uma carteira com menos aporte, né, com valores de aportes menores, que não pode comprar um IVVB11, por exemplo, que custa mais de R$300. Você consegue diversificar legal o seu aporte tendo o USTK11, certo? É um investimento bem interessante e um valor super acessível. Essa é a realidade. Esse é um ETF que investe nas 10 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, certo? O famoso índice Nice Fangs, né? Aí tem, claro, agora umas letrinhas a mais que eles colocaram ali. Mas os FANGs vêm de Facebook, Apple, aí tem o Amazon também, né? Na letra A. Netflix e Google. O FANG vem daí, dessas empresas que são as tops, né? Do setor tecnológico americano, e o TEC11 investe praticamente nessas empresas. Ele é um fundo que possui uma diversificação muito menor. Ele possui somente 10 empresas. E já eu vou te mostrar quais são elas que estão listadas dentro desse portfólio e o peso de cada uma na carteira do TEC11. É um fundo que pertence a um ETF, né, gerido pelo ITNOW, do Itaú, né, Asset do Itaú, que é muito forte também, e entrega ETFs de grande performance, ele é rápido e prático, você consegue comprar a qualquer momento e vender porque a liquidez é muito boa, tem exposição ao dólar, assim como todos os que eu vou falar nesse vídeo, então você ganha com a volatilidade do dólar também, certo? A tendência dele é de crescimento, porque há acesso às empresas que comandam a tecnologia americana mundial, tá? Então, são uma diversificação muito mais enxuta, mas só nas maiores, nas mais poderosas. Então, grande parte, né, dos outros ETFs também são comandados por essas ações. A diferença é que
Por exemplo, no STK11 você não tinha Google e Meta, por exemplo, né? Dentro daquelas de tecnologia que estavam listadas lá. Então, é mais uma opção que você tem de diversificação na parte de tecnologia, certo? Ele tem uma taxa de administração menor, 0,25%. O Itaú ele tem essa facilidade, ele oferece taxas menores porque eles têm um poder de barganha muito grande, são muito grandes, eles têm muita estrutura e eles podem, né, ganhar aí na taxa se eles quiserem, e é isso que eles fazem neste ETF. Esse ETF é um ETF que está com patrimônio líquido já passando do bilhão, né? 1,2 bi de patrimônio. O cara é grande pra caramba, tá crescendo e é aquele negócio, né? Investe nas queridonas, né, do mundo. Então, você tem que estar sempre atento, né, às quedas da tecnologia para não comprar esses papéis na hora errada. Então, vamos falar aqui da composição da carteira, né, do Tech 11, e aqui eu vou dar uma detalhada para vocês, porque eu tenho certeza que alguns de vocês não vão conhecer alguns dos ativos que aqui se encontram. E sim, são somente 10 empresas, mas são violentíssimas e vocês vão entender isso já já. A maior participação do Tech 11, estou olhando para cá porque o meu notebook está posicionado aqui, é a CrowdStrike, certo? CrowdStrike é uma empresa dos Estados Unidos de tecnologia de segurança cibernética, com sede no Texas, que fornece serviços e respostas de ataques cibernéticos. Gente, essa empresa, desde 2019, ela se valorizou 669%. E ela é a posição de maior peso dentro do Tech 11 hoje. A segunda é a Nvidia, que todo mundo já conhece, sabe que ela subiu quase igual um Bitcoin, ela é violenta também, mas também cai muito forte de vez em quando, você tem que ter atenção. O terceiro peso, com 10%, 10,40% é a Apple, depois vem 10% com a Microsoft, 9,8% com Netflix, e aqui eu tenho o pé atrás. Eu tenho o pé muito atrás com a Netflix. Sendo muitíssimo sincero, eu acredito que se a Netflix não mudar o comportamento dela em relação a ideologias e formas de que todos os programas deles têm de puxar para um lado, sabe? Nesse quesito política e de ideologia de gênero, isso a Netflix deixa a desejar, na minha opinião. Ela podia ser mais neutra, mais streamer focado no negócio e não em políticas sociais, né? É a minha opinião apenas. Aí eu tenho outras empresas como Broadcom, Amazon, Google, Meta, certo? E essa Now Us, que nem eu sei ao certo que empresa é, vamos ver agora. ServiceNow é uma empresa que fornece CRMs, né? Softwares de gestão empresarial. Eu uso ServiceNow e não sabia que o nome da empresa era UsNow. ServiceNow é uma empresa que fornece softwares de gestão de serviços para grandes empresas, né? A IBM usa, outras grandes empresas de tecnologia todas usam o ServiceNow. O ServiceNow está muito bem, está dominando esse mercado de gestão empresarial, certo? Eu utilizo o ServiceNow no meu dia a dia, né? Trabalhando como DBA, né? De clientes de multinacionais, e eu posso garantir para vocês que o ServiceNow é utilizado por 90% dos clientes que eu atendo. Só para você ter uma noção do quanto eles são poderosos. E estão dentro do Tech 11, são uma das 10 maiores empresas dos Estados Unidos hoje. Certo? E a Meta já está em último lugar, uma empresa que já foi o primeiro lugar, hoje ela está com 9%. Veja que é bem diversificado aqui, está praticamente 10% em cada empresa, né? Um pouquinho mais para a CrowdStrike e para a Nvidia, mas você vê que da Apple para baixo é entre 10% e 9% por empresas. Muito bom, eu acho muito bom esse ETF aqui. Porque eu sou um cara que eu acho que a diversificação extrema não ajuda tanto, mas essa diversificação inteligente, eu só tiraria daqui o Netflix e colocaria outra no lugar. Mas fora isso, tá tudo certo, gente. Esse ETF, o Tech 11, entregou, desde seu IPO, 124%. E o IPO dele foi ao mesmo tempo, praticamente, do que aquele outro lá, o STK11, 2021, um pouquinho antes do STK11, que foi em julho. Esse foi em abril de 21. E 128%, porque são as maiores, são as guerreiras, as líderes de mercado que estão dentro do portfólio desse ativo, certo? Este é o Tech 11, é mais uma opção que você tem indiretamente, né, ter exposição ao dólar e investir nas melhores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Sempre nas 10 maiores é o foco deste ETF, certo? O Tech 11 hoje ele está mais ou menos avaliado em R$113, fechamento de mercado de sexta-feira, hoje estou gravando aqui no sábado.
e este ativo está na casa dos R$ 113,37. Então é um valor bem acessível também, não tão acessível quanto os outros dois que a gente vai comentar aqui, quanto o primeiro que nós já falamos, estava menos de 20, se eu não me engano, e esse, né, R$ 113, aí, base 100, um fundo de crescimento bem interessante também, que você pode ganhar bastante dinheiro aí se investir em meio de crashes, ou pegar em baixas de mercado, ou até mesmo investir agora e segurar por longo prazo. Esses ativos tendem a crescer demais, não tenha dúvidas disso, tá bom? E para finalizar, vamos falar do NASD11, é mais um ETF super acessível, R$ 18,00 na cotação de mercado hoje. É um ETF que investe no índice Nasdaq 100, ou seja, as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq, certo? Aqui você vai ter tudo quanto é coisa, gente. É Apple, é Google, é Microsoft, é Nvidia, é semicondutores, as maiores de tecnologia, o serviço final, todas essas que a gente falou aqui vão estar dentro dela. É o índice Nasdaq 100, né, lá de fora, que esse ETF segue. Esse é um ETF gerido pela XP, está na média de R$ 18,00 hoje e é outra opção muito acessível que você tem de diversificar no setor de tecnologia da Bolsa Americana. O Nasdaq, como você sabe, a Nasdaq é um índice poderosíssimo que os Estados Unidos possuem de empresas de tecnologia, do qual é responsável por praticamente quase 100% do crescimento da Bolsa Americana nos últimos vamos arredondar, nos últimos 7 anos mais ou menos, ou até mais, nos últimos 15 anos é a tecnologia que comanda os Estados Unidos, e esse índice é o responsável por isso, tá? É o índice das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Até mesmo as empresas brasileiras, tá, estão sendo listadas na Nasdaq, em Banco Inter, entre outras, Nubank, estão tudo lá, gente, estão tudo lá, acredite. Até as empresas do mundo inteiro são listadas lá. Os CEOs, né, preferem listar na Bolsa Americana e se posicionar na Nasdaq. Então, esse é o NASD11, é o último, né, que eu trouxe para vocês. É um ETF que entregou, desde a sua criação, que também foi em 2021, uma rentabilidade aí de total return, né, de 82%, gente, certo? Ele é um índice de crescimento, é um ETF de índice de crescimento que te traz o retorno de os melhores índices do mundo em relação a investimentos em tecnologia, o melhor índice do mundo em relação à tecnologia, a Nasdaq, certo? Então, gente, aqui eu trouxe 3 opções para vocês de ETFs bem interessantes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a composição do NASD11, e aqui, gente, vem uma curiosidade. Você sabia que a Nasdaq, apesar de ser considerada o índice de tecnologia, possui empresas como Coca-Cola, certo? Tem anotado aqui, ó, Pepsi, Starbucks dentro dele? Sim, eles são consumo e varejo. E isso está dentro do índice também, certo? Em consumo cíclico e consumo defensivo, certo? E esse índice ele é 40% tecnologia, 20% comunicação. Então, na verdade, 60% dele é tecnologia. Porque comunicação a gente consegue enquadrar ali dentro, certo? Aí vem 25% de consumo e 5% de saúde. Tá? Então, 30% ali, 40% dele é consumo e saúde. E os outros 60% são tecnologia. Mas a gente acaba enquadrando ele como tecnologia porque o peso da tecnologia dentro dele é muito forte. Se você pegar, eu vou botar para vocês na tela aí, mas se você pegar o retorno acumulado desde 1990 da Nasdaq, ele entregou 62 vezes de retorno, enquanto o S&P 500 entregou 12 vezes de retorno. Então, é um absurdo o que ele rentabiliza e a agressividade da rentabilidade deste índice. Então, você tem uma noção do que o NASD11 é capaz de fazer com a sua carteira se você tiver uma posição inteira nele, né? Uma posição boa dele na sua carteira. Ele vai certamente te dar uma rentabilidade exponencial ao longo do tempo, assim como os outros dois que eu também citei aqui vão te proporcionar com certeza, tá bom? Então, gente, agora eu só vou dar minha opinião final aqui. A gente já falou aí sobre rentabilidade, sobre os índices, sobre os 3 ETFs. A gente falou aqui sobre o STK11, empresa de tecnologia da Bolsa Americana, em geral, mas com peso sobre 4 empresas, sobre 3, né?
se eu não me engano, era Apple, Microsoft e mais uma empresa. Então eles tinham um peso, né, de quase 30% sobre 3 empresas. Então você tem uma concentração em algumas empresas e uma diversificação no restante, né, do percentual do fundo. Aí você vem com o Tech 11, que são as 10 maiores de tecnologia, são as Big Techs americanas. Este sim, ele traz uma diversificação praticamente 10, 10, 10, 10, que é 10% para cada empresa. Umas com 11, outras com 9, outras com 10. Mas a meta ali é 10, 10, 10 nas 10 empresas, cada uma com 10%, acabando distribuindo, né, a proporção de forma bem proporcional, bem igualitária, tá? Isso é o Tech 11. Pega ali o Facebook, a Amazon, a Apple, certo? ServiceNow, CrowdStrike ali, que é uma que está muito grande, entre outras, tá bom? E por último a gente veio com o Nasdaq 11, que apesar da Nasdaq não ser oficialmente um índice de tecnologia, a gente sabe que 60% dela é tecnologia e é o que comanda o índice. Então a gente acaba atrelando ela à tecnologia. Agora a minha opinião assim, em relação a ter esses 3 ativos em carteira. Eu não teria os 3, eu não tenho e não teria os 3 em carteira. Eu acho que você consegue casar 2 deles juntos, mas você tem que cuidar com a concentração em Apple e outras empresas que ali possuem maior peso nessas carteiras, porque a Apple ela é pesada na Nasdaq, no Nasdaq 100, ela é pesada no VGT, né, que é o índice do STK 11, que é o ETF que ele replica, certo? E ela também tem 10% de peso, ou 9% no Tech 11. Então, quando você tem praticamente 100% de um capital alocado nesses 3 ativos, você sabe que você vai ter praticamente 40% do seu percentual só em Apple, porque você botou em 3 ativos que possuem grande parte dela. Por isso, eu teria um cuidado ao ficar tendo posição em várias desses ETFs que replicam coisas parecidas. Veja qual a estratégia, né, baseada no que eu comentei aqui, que se enquadra mais com o que você gosta, né? Eu escolheria um deles, na minha opinião, mas eu acho que sim, você pode ter 2. Eu gosto muito do STK11, mas sinto falta de não ter o Google. Sinto falta, né, por ela não ter a Google e a Meta inclusas nele. Sinto muito falta desses ativos naquele ETF, embora, né? Mas se eu tivesse que escolher um só, eu acho que eu, baseado na minha estratégia de investimento, que não é de pulverizar demais, teria o Tech 11. Tá? Eu teria o Tech 11, é um ativo do Itaú, tem as 10 maiores, ali estão todas que eu gosto, com exceção do Netflix, que eu não investiria, certo? Mas o Netflix é apenas 10% da carteira, outros 90% vão mandar, com certeza. E o Netflix está entregando resultados também, embora eu não goste, contra fatos não há argumentos. O Netflix entrega um resultado assombroso também. Então, seria isso, gente. Eu acho que é uma forma que você tem de pegar um percentual da sua carteira, sempre atento aos riscos e à diversificação, e expor a um setor que pode te dar uma assimetria de ganhos muito grande. Você pode ter uma rentabilidade muito explosiva com esse tipo de ativos. Ele lembra até mesmo, às vezes, o tipo de explosão que o Bitcoin dá em alguns momentos, certo? Mas lembre-se que dentro da tecnologia existem muitas bolhas que se criam ao longo do tempo, né? Se teve aquela bolha do metaverso que estourou e flopou, teve lá os óculos e tal, não foi para frente. Teve lá atrás, na década de 2000, a bolha das .com, que foi um crash muito grande, onde empresas foram quase a zero. Então você tem que ter atenção a isto que acontece com o setor de tecnologia. O setor de tecnologia de tempos e tempos sofre. Eu trabalho com empresas multinacionais de tecnologia há mais de 15 anos. IBM, Kyndryl, entre outros, certo? Já tive clientes como Gerdau, como Grupo Midea, como Carrefour, toda a parte de tecnologia deles, né, eram meus clientes. Então, assim, de tempos em tempos existem crises na indústria da tecnologia e essas crises derrubam com força e causam uma volatilidade muito grande nesse tipo de ativo. Aí sim é que você tem a possibilidade de entrar a ótimos preços nesses ativos. Mas, se você for fazendo um DCA, né, que é o Dollar Cost Average, que aí você ir comprando aos pouquinhos e seguindo, né, o preço junto, você vai ter um bom retorno ao longo do tempo, sem sombra de dúvidas. Basta que você enquadre, né, um ou mais ativos como esses
na sua carteira, dentro da sua estratégia de investimento, baseado no que você quer para o seu futuro, do seu dinheiro, da sua carteira e para quais são os seus objetivos, certo? Lembrando que são ativos de crescimento. Se você quer ganhar renda passiva e dividendos, não é o tipo de ativos que você vai investir. Eu trouxe aqui ativos que podem proporcionar uma rentabilidade forte para sua carteira em uma janela temporal menor, tá bom? Isso é o que a tecnologia te oferece hoje nas bolsas de valores. Então, eu acredito que você deve aproveitar, mas, é claro, tem que estar alinhado à sua estratégia de investimentos. Lembrando que até o maior investidor do mundo, aí, o Warren Buffett, que dizia que nunca investia em tecnologia, encheu a carteira dele de Apple em algum momento. Então, assim, gente, abra a mente, né? Mente aberta sempre, que eu acho que você tem muito a ganhar diversificando a sua carteira e usando de todos os meios possíveis para fazer seu dinheiro aumentar, né, em relação a investimentos, investindo da forma correta. Compre nos preços certos, compre de forma correta, não se exponha a risco demais, tenha percentuais corretos. Não é uma recomendação, mas acredito que pode se enquadrar muito bem na carteira de muitos de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse foi um vídeo mais simples, mas foi mais um aí de opções de investimentos alternativos para a galera que talvez nem todos conheçam, tá bom? Até o próximo vídeo.